Primeiro, bom dia de novo, né? Gostaria de orientar a todos, então, que a nossa interação vai ser pelo chat. Então, eu peço, por gentileza, que vocês desliguem os microfones, né, para não ter ruído na nossa comunicação. E qualquer momento, qualquer dúvida, vocês podem perguntar pelo chat que eu irei responder, tá? Então, assim que nós vamos trabalhar nessa e nas próximas aulas, ok? Então, me apresentando, né, sou professora Litiane, eu sou professora alocada no campus Teresina, né, na UF, CCHL, e então é o segundo semestre consecutivo que eu estou aqui no SEAD, né? Então, sejam todos bem-vindas, todas e todos bem-vindas. Eu espero que a gente tenha um bom aí semestre, um semestre frutífero, que eu possa contribuir para o aprendizado de vocês, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos, de início, dar uma explicação para ter uma ideia, né, eu acredito que muitos de vocês já devem ter acessado o SIGA-A, já devem ter visto a organização da disciplina, mas mesmo assim eu vou discutir alguns pontos aqui importantes de orientação da disciplina, e aí depois a gente parte para o conteúdo, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, então se todos estão me ouvindo ok, vamos dar continuidade aqui no slide de explicação da disciplina, ok? E também outra coisa muito importante é que vocês aproveitem esse momento que a gente tem de encontro, né? Teremos mais 3 encontros, que vocês anotem suas dúvidas e tirem as dúvidas aqui quanto ao conteúdo, enfim, né, alguma questão da disciplina em si. Vocês podem tirar dúvida comigo aqui, e lembrando também que vocês têm os seus tutores, né? Tem alguns tutores aqui também, que eu já vi aqui no chat, alguém comentou, peço desculpas, eu não decorei o nome, que também sejam bem-vindos, eu espero que a gente tenha um bom trabalho aí em conjunto, né? Então, para dar início, vamos falar sobre a disciplina e vamos falar a questão de conteúdo, questão da avaliação e como é que ela está organizada, certo? Para início de conversa, nós temos, então, os tópicos da disciplina, está dividido em 4 unidades, sendo que a primeira unidade a gente vai fazer uma revisão, né, depois de uma conversa que eu tive com a professora Virginia, que foi a professora do semestre passado de vocês, que comentou, né, que seria interessante fazer uma revisão dos tempos verbais que vocês aprenderam no primeiro semestre, como o presente simples, o contínuo e o passado. Então, na verdade, não é um conteúdo muito novo, mas é um conteúdo tão importante e relevante que deve ser revisado, ok? Já na unidade 2, a gente vai falar sobre como descrever pessoas, como descrever lugares, né? Partindo aí de um vocabulário de qualidade, vocês aprenderão a descrever pessoas fisicamente, questão da personalidade, e também a questão dos lugares, né? De cidades, enfim, por aí em diante, espaços geográficos, ok? E já na unidade 3, nós iremos, então, introduzir aí um tempo que até então é desconhecido por vocês, que seria o Present Perfect, e que é mais uma outra forma, né, uma forma de expressar os sentidos, expressar questões que ocorreram no passado, mas um pouco diferente, nós vamos ver essa diferença, né, um pouco diferente aí que vocês aprenderam com o passado simples, com ações que foram encerradas no passado, ok? E já a unidade 4, vocês têm conteúdo que vocês já viram, mas também vai ser traduzido conteúdos novos que são. Nós vamos ver aí um pouco mais, novamente, dos comparativos em inglês, né? Comparar coisas em uma coisa e outra, com o uso de recursos de adjetivos, né? E depois vamos ver as formas de superlativos e também o futuro em inglês, né? Tudo isso na unidade 4. Certo? Então, assim, se vocês olharem, eu peço que, se não olharem até agora, deem uma olhada, uma boa olhada no SIGA, vejam como está organizada a disciplina. Vocês verão, então, que tem essas 4 unidades, e cada 4 unidades cada unidade tem ali opções de vídeos, etc., que eu vou falar agora, ok? Certo. Aí aqui até eu coloquei da unidade 1, tá bem pequeno, mas só para vocês terem uma ideia, como é que nós organizamos a disciplina.
Lá na primeira parte do CIGA, tem todos os conteúdos, todos os materiais que nós iremos utilizar. Nós temos um material que se chama material base, que é esse onde estão textos que vocês irão estudar, ok? Seria a nossa apostila base. Além dessa apostila, que vai de apoio, né, de material de apoio, vocês terão, eu selecionei uma série de links que poderão ajudar vocês aí com o aprendizado, tá? Lembrando que todos esses links são para auxiliar, né? Como, por exemplo, nós temos aqui os exercícios complementares que eles, nos próprios sites, né? No próprio site, você vai colocar a resposta e já vai saber se está correto ou não. Você mesmo vai verificar, não tem um gabarito, vai ser no próprio site, ok? Diferentemente, por exemplo, dos exercícios, as tarefas que estão dentro do livro de base, né? O material base que eu falei. Esse material base tem alguns exercícios também disponibilizados para vocês praticarem e vocês poderão ter respostas, né, aí com os tutores, tá? Lembrando que tanto quando eu falo de exercícios complementares, eles são diferentes das tarefas avaliativas, tá? Eu vou enfatizar isso posteriormente, mas é bem importante que vocês entendam a diferença de exercícios complementares, que são para auxiliar no aprendizado de vocês, para praticar, e as avaliações, ok? Coisas diferentes, certo? Então, aqui nós temos, além dos vídeos também que vai ser disponibilizado pelo SEAD, né, que nós gravamos, aqui também eu disponibilizo outros vídeos, né, que também auxiliam vocês aí no aprendizado, certo? Então, a minha sugestão, né, como professor, então, para que vocês possam ter autonomia aí, que possam estudar o material, etc., eu sugiro que vocês primeiro vejam o que está no material de base, né? Estudem pelo material de base e aí partem para esses links, né? Ainda havendo dúvidas, enfim, anotem suas dúvidas, que com certeza acontecerão, e aí nós temos os nossos encontros, certo? Então, assim, sempre que a gente houver um encontro, antes se preparem, vejam que vocês têm dúvida para que vocês não percam essa oportunidade de interação comigo, certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem entrar ali entrar aqui no chat e interagir comigo, tá? Tudo ok? Joia. Então, como vocês podem ver aqui, assim como, por exemplo, tem a unidade 1, aí nós temos o conteúdo e temos aqui todos os links disponíveis que estão lá no SIGA-A. E a unidade 2 também segue a mesma coisa, a unidade 3 e a unidade 4, ok? Então, assim, está bem, a ideia é que fique bem claro o que é esperado que vocês aprendam como conteúdo, né? E todas as ferramentas de aprendizagem disponíveis para vocês, ok? Então, vamos partir agora para a questão da avaliação, né? A avaliação, ela é dividida, então, nas seguintes tarefas, certo? Nós temos 2 fóruns avaliativos, ok? Que já estão lá disponibilizados, eu já vi que teve pessoas que já responderam, ok? Em alguns polos, né? Então, nós temos esses 2 fóruns, que eles valem de 0 a 10 a participação de vocês. Lembrando, então, quanto mais vocês participarem, né, mais contribuírem ali para a construção do conhecimento, não é só positivo para vocês, mas quanto tem uma nota que vai ser referente a isso, ok? Nós temos aí o envio de 2 atividades avaliativas, lembrando, repetindo que as atividades avaliativas, as suas instruções, tudo está na parte de avaliações, tarefas, envio de tarefas. Não tem nada a ver com exercícios complementares, ok?
Vamos ver aqui. Ok, certo. Tudo bem, Dausley, né? Ok, então, bom, alguns conteúdos, com certeza, enfim, a maioria deles aqui nós estamos vendo pela primeira vez, vocês verão pela primeira vez, justamente e principalmente que o objetivo é que vocês aprendam, né? Que vocês aprendam inglês, tenham contato com inglês, então esse é o objetivo. Se vocês soubessem, provavelmente não teriam por que vocês estarem na disciplina, né? Ah, então, com certeza, e aí a questão da dúvida é importante, né? É importante que vocês anotem as dúvidas para que a gente possa tirar e a gente possa sanar essas dúvidas de uma forma efetiva, certo? Então, voltando aqui para a explicação, continue, continue interagindo no site, no site não, no chat, se vocês tiverem mais dúvidas, certo? Ou comentários, né? Ok, certo. Uhum, tudo bem, entendo. É importante, então, é importante que, por isso que eu disponibilizei muitos recursos, muitas ferramentas para que esses, né, para que vocês, né, como alunos, alunas, alunos, possam acessar, possam praticar de uma forma, digamos assim, autônoma, porque isso, o EAD exige isso, né? Mas que vocês possam aí encontrar as próprias respostas, estudar de uma forma sistemática para suprir essa lacuna, né? Tudo bem, eu entendo da questão da justificativa, do ensino médio, etc., mas é importante que vocês também busquem esses recursos, busquem utilizar de uma forma completa, né? Porque, assim, se não é obrigatório usar aqueles links, né? Mas eles estão ali disponíveis para que vocês possam ter acesso e cada vez mais ter contato com a linguagem, com a língua e principalmente terem dúvidas para que a gente possa sanar aqui, ok? Caso contrário, vão continuar as mesmas coisas, né? Reproduzir as mesmas questões, né? Eu não sei nada, não entendo, deixa por assim, pode reprovar e assim por diante, né? Então é importante que vocês tenham esse tipo de autonomia. E importante, mas mais importante é a gente ter a consciência de que vocês estão no ensino superior, por mais que seja à distância, que vocês estão no ensino superior e que têm as suas responsabilidades, né? Voltando aqui, então. Então, além das duas atividades, então, das duas atividades avaliativas, certo? Vocês têm, então, um envio de uma atividade de simulação da prova do ENAD, ok? E o envio de um portfólio, que essa seria a nossa avaliação final, né? Como nós estamos aí um semestre atípico, né, por conta do isolamento social, enfim, essa avaliação, ela normalmente seria presencial no polo, mas devido às questões do protocolo de segurança, então nós professores tivemos autonomia, então, de criar aí uma avaliação que vocês pudessem fazer de uma forma mais segura, né? Então, o portfólio, ele propõe isso, propõe que vocês façam essa avaliação, né, na casa de vocês, enfim, sem ter que ter esse encontro presencial, certo? Então, lembrando que o portfólio terá o peso de 60% sobre a nota final, e os fóruns e as demais atividades terão peso de 40% sobre a nota final, ok? Mas, assim, lembrando que todos eles valem, enfim, de 1 a 10, e aí depois no próprio sistema converte, então, essas proporções aí, tá? Eu coloquei aqui, como os exercícios complementares não são para entregar, eu deixo bem frisado, porque tivemos experiências, enfim, eu tive experiência no semestre passado de que alguns alunos, enfim, a gente estava aí nesse processo de construção aí da disciplina, de outra disciplina de inglês, né? E aí teve muita confusão com essa questão das atividades que eu deixei disponíveis para praticar e as atividades avaliativas. Então, que fique bem claro isso, estou repetindo, para que não haja dúvidas de que quando tiver o título, né, de exercícios complementares, eles servem para praticar, não precisa entregar, eles não servem para entregar, ok?
e não são avaliativos, no sentido de que tem que entregar e vai ter uma avaliação, vai ter uma nota dessas atividades, tá? Elas servem para vocês praticarem, terem suas dúvidas, se tiverem dúvidas, trazerem. Muitos, por exemplo, vocês verão que em alguns momentos eu vou voltar para esses exercícios complementares que estão na apostila para a gente tirar dúvida, ok? E aí eu espero, eu vou partir do pressuposto que vocês já terem dado uma olhada, terem visto, terem tentado resolver, ok? Então, como eu falei, assim, no começo da disciplina, né? Ali no começo do nosso encontro. Se vocês, no próximo encontro, eu vou falar sobre a unidade tal, então, a unidade 2, né? Então, que vocês procurem estudar antes a unidade 2, para que vocês tragam essas dúvidas para o nosso encontro, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok, so far so good, tudo bem, tudo ok, joia, tá bom, joia, bacana. Então, vamos lá. Opa, esse é aqui o Isso, Célia, exatamente. Eu até vou voltar aqui. Pena que eu não tenho como mostrar para vocês os exercícios, mas de repente na próxima aula eu posso mostrar o layout e vocês acessem, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui links de vídeos do YouTube de uma professora de inglês, que até tem umas dicas bem interessantes, né? E aqui nós temos por exemplo, exercício 1, exercício 2, ok? E aí, esse link aqui, vocês vão acessar lá, já está no Siga A, e aí vai aparecer uma página, que aí vocês vão, né, rolar um pouco mais para baixo e vão ver uma série de exercícios de lacunas, e aí vocês têm que colocar a resposta, e aí depois no final tem a parte check, né, ou check your answers, checarem suas respostas, ok? Que aí vai aparecer se o que você escrever foi correto ou não. Então, esse é um exercício porque o aprendizado exige isso, né? Um exercício que seja individual, né? E que vocês tenham, então, essa autonomia de buscar esse conhecimento, ok? Então, esses são só para praticar, assim como também o exercício disponibilizados, eu vou mostrar para vocês depois ali, na apostila, ok? Os únicos exercícios que vocês irão entregar estão dentro das orientações das tarefas de envio. Quando tem o título tarefa de envio, atividade com tarefas de envio, essas são avaliativas. E lembrando que agora me surgiu um fato é que quanto mais vocês praticarem, óbvio que vocês irão aprender e é melhor, mas principalmente que vão preparar vocês para fazerem as atividades de avaliativas, tá? Os exercícios complementares, eles vão ajudar vocês, então, a chegar e a poder resolver de uma forma mais tranquila, né, os exercícios, perdão, as tarefas de envio, ok? E isso é basicamente a questão, né, da língua, né, praticar a língua, certo? Ok? Mais alguma dúvida? Esse, então, mais alguma dúvida? Tranquilo? Joia. Ok, Tati, ok, Hércules, muito bem. Vamos, então, dar início à aula, assim, vamos falar um pouco do conteúdo, mas antes eu gostaria de mostrar, então, para vocês o material base, ok? Deixa eu colocar aqui. Como vocês podem ver, esse material, é bem importante enfatizar que esse material eu que organizei, e ele está baseado em alguns sites e alguns materiais, então, assim, não é um texto que ele tem aí, foi reformulado, né? Ele não é original, no sentido de que eu criei ele todo sozinho, mas foi uma compilação de diversos materiais que ajudassem vocês, então, aí, a organizar os conteúdos para vocês estudarem da melhor forma possível,
tá? Então, nós temos aqui a organização, o sumário, né? Mas eu queria mostrar para vocês, então, que o material, então, ele nesse sentido, ele é organizado dessa forma, ok? Com as explicações, as unidades. Então, tem tudo aqui exatamente o que vocês precisam saber, ok? E aí, para complementar, terão os vídeos e os exercícios complementares, tá? Tem algumas dicas ali, ok? Tem inclusive dicas de sites, sim, do próprio site da onde eu tirei as informações, ok? E então tem todo o conteúdo ali. O que eu queria mostrar para vocês é principalmente o que eu quero dizer para atividades complementares. No final de cada unidade, certo? No final de cada unidade, vocês terão essa atividade complementar a mais, tá? Então, lembrando, gente, que isso aqui é algo a mais, é algo extra. Complementar significa isso, né? Que vai auxiliar vocês, então, a praticar, além daqueles sites também, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, que nós, inclusive, vamos ver hoje, né? Esses exercícios complementares aqui, no final de cada unidade, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, quem não viu até agora, de como os conteúdos são selecionados e estão organizados nessa nossa própria apostila, ok? Aqui nós temos mais esses complementares, para vocês terem uma ideia. E aqui, aí assim, né, está dividido em tópicos, né? Em tópicos dentro da unidade. Deixa eu ver aqui só para mostrar mais um exemplo. Aí aqui, por exemplo, já inicia aqui a unidade 2 e assim por diante, tá? Alguma dúvida quanto à avaliação, quanto a esse material, como está organizado a disciplina, antes que a gente inicie? Os fóruns, não? Tudo certo? Ok, joia. Ok, podemos prosseguir então. Joia. Vamos lá, início então aqui. Deixa eu colocar. Bom, então, a de 1, ela vai tratar sobre essa revisão entre o presente sim, no caso, o presente simples, o presente contínuo, e o passado, né, o passado simples, na verdade, que seria só esse ponto até agora. Nós vamos dar início aqui, então, a uma pequena conversa, ok? Vamos tentar, então, eu vou tentar aí trazer a questão do inglês, da linguagem, e vamos tentar aí, então, a gente interagindo, vocês no chat, eu preciso muito da colaboração de vocês, ok? Vamos lá, então, let's go! Ok, let's start. Yes? So, bom, para a gente dar início, tem uma estratégia bem interessante, bem importante na sala de aula, enfim, né, no aprendizado de qualquer língua estrangeira, não só do inglês, tá? Que é importante vocês terem isso em mente para a gente tentar aí começar a trazer o inglês de uma forma naturalizada para o aprendizado de vocês, tá? E essa estratégia que nós chamamos de Classroom Language. Eu até vou colocar para vocês aqui, eu vou colocando no chat, ok? Essas informações, e aí eu peço que vocês anotem, que vocês irão vendo aí, então, como que a gente vai tentar interagir, ok? Nós chamamos de Classroom Language. O que seria Classroom Language? Classroom Language
literalmente, né, linguagem na sala de aula, né, que seria esse o sentido, que são tipos de frases ou perguntas, principalmente perguntas, que elas são comumente utilizadas dentro desse ambiente de aprendizado de inglês, ok? Então, assim, até, por exemplo, alunos que estão no básico do básico do inglês, eles utilizam essas classroom language, essa linguagem, como estratégia para iniciar uma interação em inglês. Mesmo que não se tenha muito entendimento, mas a ideia é que vocês utilizem o máximo dessa linguagem ou o máximo de outros recursos que vocês interajam em inglês comigo, né? É um pouco difícil, né, que nós não estamos nos vendo cara a cara, mas vamos tentar fazer o máximo desse uso, claro que teremos aí o suporte em português, mas que vocês possam utilizar essa Classroom Language no chat, até mesmo no chat, para que a gente tenha, então, essas interações em inglês, certo? No começo, para alunos iniciantes, né, que fica até como uma dica para vocês como futuros professores de inglês, que uma dica que seja essa Classroom Language seja explicada no começo das aulas e para que esses alunos tenham esse recurso à vista. Tanto, por exemplo, que dentro de uma sala de aula, né, você pode, inclusive, até deixar essas Classroom Language questions, né, perguntas, questions, expostas para os alunos verem e toda vez que eles necessitarem, eles olharem para esse recurso, né? Então, assim, estudiosos, né, então uniram, gruparam, então essas classroom languages que são essas linguagens que comumente os alunos utilizam, né? E a primeira seria, então, por exemplo, vou colocar aqui no chat. How do you say, example, Lidiane, how do you say garrafa in English? Repeat. How do you say garrafa, ok? In English. Garrafa is bottle, ok? Então, essa pergunta, this question, ok? Essa pergunta é então para questionar como falamos, como tal coisa é dita em inglês, ok? Então, por exemplo, se a gente está, se estamos escrevendo, se estamos querendo utilizar, usar uma determinada palavra que não sabemos ela em inglês, então, ao invés de perguntar, professora, Sora, como é que fala isso em inglês? A gente usa o recurso do próprio inglês, né? No caso aí, essa questão, essa pergunta, para já interagir com o professor ou professora, ok? Então, repetindo, né, por questão de pronúncia, toda vez que eu repetir, isso é bem importante, toda vez que eu repetir aqui, então, quando eu falar alguma palavra, vocês aí, né, na casinha de vocês, repitam em voz alta mesmo, para vocês praticarem também a pronúncia, certo? Então, eu vou repetir aqui. How do you say, how do you say garrafa in English? Okay? Oh, garrafa is bottle. Okay? A bottle of water. All right? Okay. Do you understand? Yes. Right. Very good. Okay. Yes. Question two. Question number two. Teacher,
Professor, right? What's the meaning of bottle? What's the meaning of bottle? Okay, yes? Repeat one more time. What's the meaning of bottle? The meaning of bottle is garrafa. Ok? Ok? Então, a pergunta é what's the meaning of, né? Aí você coloca o que você quer saber. Seria então o inverso, né? Você está, por exemplo, lendo um texto. Eu estou aqui fazendo uma explicação para vocês como nós vamos ver agora, por exemplo, aqui nessa próxima atividade. Vocês não entenderam o que eu falei, vocês não entenderam o que está escrito, aí vocês, né, vocês vão dizer, Litiane, Professor, what's the meaning of this word? Okay, what's the meaning of shower? Right? Assim como está ali no slide. Então, esse é um outro recurso que serve para vocês, então, aí, interagir comigo em inglês para saber tal significado. Ok? Alright? Do you understand? Yeah? Great, great. Question 3. Teacher, I don't understand. Can you repeat, please? Can you repeat? Repeat. All right? Yes? Can you repeat? Repeat. Yes. That's right. Do you understand? Repeat. What's the meaning? What's the meaning of repeat? What's the meaning of repeat? Repetir. Yes, that's right. Ok? Então, vocês podem ver que nós podemos aí, então, vamos utilizar esses recursos, e aí eu espero que vocês anotem essas perguntinhas, né? E que a gente vai utilizando uma sobrepassando pela outra, enfim, e aí nós vamos nos comunicando em inglês, right? Que nem a Josiane aí já entendeu que eu utilizei um recurso para poder falar e a gente explicar, entender o que significa repeat. Very good. Yes, very good. That's right. Last one is how do you spell this word? Repeat. How do you spell this word? Okay. So, how do you spell this word means como que você soletra essa palavra? Como que você, no sentido de como se escreve, ok? Quando nós queremos saber, vamos supor que eu estou conversando com vocês, eu disse uma palavra nova e vocês gostariam de saber como que se escreve essa palavra, ok? Que aí eu coloco aqui no chat para vocês, certo? E aí vocês então vão fazer essa pergunta para mim. How do you spell this word? Porque a ideia é que eu soletre ou fale para vocês a forma com que ela é escrita, né? Não, nessa pergunta não funcionaria write, né? Porque se você pergunta how do you write this word, a ideia é que eu tenho que ensinar para vocês como se escreve, né? Que não é o caso. Vocês querem saber no sentido das palavras, letras, né? Enfim, de como que aquela palavra é escrita.
Para vocês verem, então, aí como que o inglês tem essas diferenças e várias outras que nós vamos ver ao longo do aprendizado de vocês, né? Que tem muitas coisas que não dá para comparar e tem coisas, tem estruturas que é possível. Ah, eu entendi essa tal estrutura aqui, mas eu não entendo essa estrutura, professora, por que que ela é dessa forma? Porque a linguagem, pessoal, ela é construída de acordo com sua própria cultura. Ela está totalmente vinculada a uma forma de pensar que não coincide e muitas vezes não é igual de uma cultura para outra, né? De uma forma de entender o mundo para outra. Então, a forma que eu falo português, mas português, professora, se fala assim. Exatamente, em português se fala assim, em inglês não. Ok? Então, tem muitas coisas mesmo que infelizmente vão ter que ser decoradas, porque é assim que se fala inglês. É dessa forma que eles se falam, que eles escrevem, é dessa forma que eles pronunciam, né? Até mesmo vocês vão ver, por exemplo, muita dificuldade de articulação, porque tem algumas palavras que têm algum determinado tipo de som que na nossa, que em português, né, que nós aprendemos fisicamente, que foi formada a nossa articulação, não existe. Então, para a gente é muito difícil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando, né, questão das diferenças, por exemplo, palavras com som de TH. Parece engraçado para a gente quando a gente vai aprender no primeiro momento, é porque nós não temos esse som na língua portuguesa. Isso, exatamente. Mata qualquer um, ok, Yara? Então, assim, já que nós estamos falando de questão de pronúncia e faz parte do aprendizado, eu vou falar então, mostrar para vocês como. Eu até posso passar para vocês um site bem bacana, um site bem legal, que aparece como as pessoas fazem as articulações e como é que elas falam aquela determinada palavra, né? Então, essas palavras com TH, porque o som de TH não é o mesmo som de T que T nós temos em português, né? Mas o som de TH é diferente do som de T. Eu vou citar o exemplo para vocês e perceba a minha articulação, né? Até vou chegar mais perto da câmera. O TH, ele tem o seguinte som. Você coloca a língua atrás aqui dos dentes, né? E fala o seguinte forma, como se fosse um som de F, mas com a língua presa, né? Só, só. Por exemplo, como nós temos a palavra obrigada. Nós dizemos thank you. Nós não dizemos thank you, porque existe a palavra thank em inglês. Thank, né? O som de T significa tanque. Tanque, né? O tanque da cozinha, ou pode ser também até tanque de guerra. Tank, ok? E aí, por isso que é importante a gente saber, não que exista a pronúncia correta, ok? Ah, eu quero falar igual a um nativo. A gente nunca vai falar igual a um nativo primeiro, por questão da nossa articulação e que se a gente quiser falar igual a um nativo, a gente tem que nascer de novo naquele lugar, entendeu? Nós vamos sempre trazer nossas características da onde nós viemos. Mas é importante que a gente tenha consciência que algumas palavras têm algum tipo de pronúncia e que nós temos que falar aquela determinada pronúncia para a gente não ser mal compreendidos, ok? Porque falar de alguma forma diferente daquilo mais próximo do que é da realidade pode dar problemas de comunicação. Então, assim, sempre isso também cai por terra, tá, pessoal? Sempre tenha em mente que a pronúncia ela tem que ser importante para que vocês sejam compreendidos. Não vamos chegar a uma pronúncia perfeita, correta, igual ao de um nativo. E em que nativo que nós estamos falando? Existem vários nativos, né? Existe o nativo da Austrália, existe o nativo da África do Sul, existe o nativo de Gana, existe o nativo... Enfim, então é uma discussão muito, muito longa que a gente poderia, inclusive, ter uma aula só sobre isso. Mas só para vocês terem uma ideia, é importante que vocês saibam que só é diferente de tá, ok? Porque isso pode dar um problema de comunicação, certo? Tudo bem? Então, eu vou só repetir aqui para vocês verem o som. Exato. Só, só, que pensar, né? Thank,
Número 3. Isso é bem importante que também existe. Three and free. Exato, exatamente. Through, although, né? Inclusive, o although é um bom exemplo que é um outro som que é diferente do the. Existem dois sons que saem TH, ok? Esse TH tem dois tipos de som. Pena que eu não posso mostrar o símbolo fonético, mas eu posso mostrar para vocês o site depois, que é bem interessante. É o th, e tem um outro som que é parecido como se fosse um D, que é um the, que aí é esse som, although, que é parecido, por exemplo, que é parecido, não, que é o som de new, thousand, ok? Não, sorry, thousand é TH com som como se fosse um F. Sim, this tem esse som de D, ok? Tough, o tough até, na verdade, o tough é esse som no final, porque não é o TH, né? É o H e o T. Ele dá esse som de como se fosse F, né? Tough, enough, e assim por diante, ok? Mas o que estou falando é do som TH, né? O T primeiro e o H, né? Que esse som é difícil para a gente porque não existe esse som na nossa articulação e na nossa expressão do português, certo? Ok? Gente, viajamos aqui, mas só para vocês terem uma ideia das diferenças, e é importante que essas diferenças não nos desanimem, que não desmotivem, né, o aprendizado, porque vocês têm que entender que vocês estão aprendendo não só uma língua, mas vocês estão aprendendo um modo de pensar, de como se expressar diferente do português, tá? Então, tem momentos que realmente não vai ter como fazer essa comparação, ok? Alright, então vamos repetir as nossas question words, classroom languages. How do you say something in English? What's the meaning of this word? Can you repeat? Deixa eu ver o que mais coloquei aqui. How do you spell this word? E caso vocês que não queiram se expressar no sentido de que, professora, eu não entendi, você pode repetir, né? No caso, can you repeat? So, teacher, professor, okay, I don't understand. I don't. Professor, I don't understand. Okay? Can you repeat, please? Sorry, I don't understand. Ok? Então, vamos combinar da gente sempre utilizar essas classroom languages para iniciar, então, o nosso diálogo aqui, para iniciar a nossa interação no chat. Alright? Ok? Yes? Yes, great. Very good. So, let's start. Let's start. Let's talk about everyday activities. What's the meaning of everyday activities? What's the meaning of everyday activities? Exactly, Carmo, exactly. Atividades diárias. So, activities, we, me, you, we do every day. Okay? All right? Let's talk about everyday activities. For example, look at the slide. Yes? Everyday activities. Vocês estão conseguindo ver os slides? Can you see the slides? Right? Yes? Okay, so look at the slides. Everyday activities.
So we have, for example, here, wake up, right? Wake up at 7 at 7 a.m. Wake up at 7. Wake up at 7. So is picture number 1. Yes? Wake up at 7 is picture number 1. Yes? Okay, wake up. What's the meaning? What's the meaning of wake up? Wake up. What's the meaning of wake up? Acordar, exactly. Ah, okay. So Yara said, levantar-se. So, what's the difference of wake up and get up? What's the difference of exactly? Okay. So wake up, yes, wake up is acordar, right? Yes, yes. So exactly, Carmo, very good. So we wake up, yes, and we get up. Get out of the bed. Sair, né? No sentido de levantar, sair da cama. Ok? Uma coisa bem importante antes que a gente prossiga, pessoal, não deixem passar questões. Se vocês não estão entendendo como é que a gente está prosseguindo, o que que eu estou falando, o que que nós estamos fazendo, se não está claro, sinalizem, por favor, não tenha vergonha, ok? Apesar de que nós temos, é normal que ocorra uma heterogeneidade na sala, de alguns falarem um pouquinho melhor que os outros, melhor não, né? Falar, ter um pouco mais de vocabulário do que os outros, não se sintam intimidados, participem, ok? Eu peço que todos participem, right? Ok? Ok, Alcione, você está perdida, certo? Vamos ver aqui, vamos te achar. Ok, vamos ver qual é a dúvida da a dúvida Alcilane aqui, né? Perdão, Alcilane, perdão. Então, nós passamos então até agora palavrinhas, frases que que nós falamos comumente nesse ambiente de aprendizado, que foi aquelas 4 perguntinhas que eu pedi para vocês, que toda vez que vocês tiverem dúvida de como falar alguma coisa em inglês, de como, de uma palavra que vocês tenham dúvida, pedir para repetir, pedir para saber como é que se escreve tal coisa, que vocês utilizem essas palavras, que vocês esses recursos para vocês utilizarem para a gente já interagir em inglês, ok? Então, a ideia é que eu utilize aqui de uma forma, claro, simples, com auxílio do português, que vocês façam atividades comigo, ok? Que a gente interaja o máximo que a gente conseguir em inglês e que a gente tenha esse ambiente que vocês são expostos, expostos de uma forma assim, digamos, quase que nós podemos em inglês, ok? Ok, seria interessante que eu traduzisse as palavras que eu estou falando. Às vezes, então, eu estou fazendo esse recurso, né? Eu estou aqui fazendo esse recurso. Mas é bem importante que vocês entendam que, nesse ambiente que vocês são imersos, realmente tem alguma coisa que vai passar, tem outra que vai ficar um pouco, mas bem pouco mesmo confuso, mas é que vocês entendam que quando a gente expõe vocês ao máximo com a língua, vocês terão máxima oportunidade de aprendizado. Tem muitas coisas, por exemplo, como eu falei aqui, bottle, mostrei para vocês. Vocês vão internamente, vão internalizar isso, na verdade, que eu nem precisei passar pelo português,
mas vocês vão ver que recurso de vocês de olharem, né, visual, de escrever aqui e tal, faça com que vocês memorizem de uma forma mais natural a língua, ok? Não estou dizendo que é errado tradução, claro, eu vou utilizar esse recurso, mas é importante que o máximo que vocês aprendam sendo expostos. É só você pensar, por exemplo, quantas pessoas que não sabem nada sobre a língua e se aventuram de ir para o exterior e acabam aprendendo. Porque aprendo na marra, aprendo dentro do contexto, aprendo com um significado. Então, é nesse sentido, quando eu falo para vocês utilizarem o Classroom Language e a gente tentar negociar esses entendimentos, vocês se sentem na obrigação de falar a língua. Faz sentido? Ok? Joia, joia. Assim, é o primeiro encontro, ok? É o primeiro encontro, é o primeiro momento. Infelizmente, assim, a gente não, né, a gente não vai se encontrar todos os dias. Seria perfeito vocês teriam, o inglês de vocês ir lá para cima. Mas, como infelizmente nós não temos esse recurso, é importante que a gente tenta, porque você já não tem, vocês têm só materiais escritos, né? Tem muito pouco contato comigo. Então, que nesse momento, essas 2 horas que a gente tem de encontro, que a gente consiga ao máximo, mas o máximo mesmo, avançar nesse sentido de vocês aprimorarem a questão da audição, né? E principalmente também da questão da prática, vocês repetirem aí, eu não estou ouvindo, mas é importante vocês repetirem que né, a questão da pronúncia, e principalmente, realmente, que nem a Auxilane mostrou pra gente que eu não estou entendendo nada. É isso mesmo que eu procuro que vocês façam, ok? Não fiquem desanimados, ao contrário, a ideia é que vocês fiquem animados no sentido de que tem aí bem impactante, né? Tipo, a professora está falando inglês o tempo todo, mas é daí que vocês vão conseguir se esforçar e se ambientarem nessa estrutura de que vocês estão expostos, ok? Joia? Eu desculpe, né? Eu expus seu nome, mas é bem importante, tá? É bem importante que você, professora, eu não estou entendendo nada. Você pode repetir, você pode dizer. Vamos tentar trabalhar assim? Se não der certo, joia. Então, para vocês verem, né? Então, é isso mesmo. Então, assim, se não der certo, a gente vai usar outros mecanismos. Ok? Alright? Yes? Yes? Ah, ok, Edmilza. Então, isso é um recurso muito bom, tá? É um recurso muito, muito, muito bom mesmo. Utilizar imagens para a gente aprender vocabulário. Ok? Tudo bem? Alright? Let's continue. Vamos continuar. Yeah? Alright. So, everyday activities. Atividades que a gente faz, não lembro quem nos disse aqui, mas alguém nos disse. São atividades diárias, coisas que a gente faz todo dia. Ok? So, look at the slides, okay? Slide everyday activities. So, wake up at 7, picture number 1. Yes? Picture number 2. Picture number 2. Look at the picture number 2. Ok? Vocês estão vendo? Picture number 2. Yes? Picture number 2 is take a shower. Okay? Take a shower. All right? Picture number 2, take a shower. Right? Yes? Yeah? I take a shower every day. Yes? Very important. Yes? In Teresina, I take a shower three times. Yes? Okay? It's too hot in Teresina, okay? Teresina is very hot. Piauí is very hot. Yes? All right? So, do you take a shower every day? Yes?
Yeah, okay. I hope so. Yes. All right. Okay. Sorry. Picture one. Picture one is wake up. Yes. Wake up. All right. What time? What time do you wake up every day? I wake up at 6. At 6. Okay, Noêmia. 7:30. Yes. I wake up at 6 every day. Okay. Alison at 7. Okay, Carmo, wake up at 7. All right. Yes. Okay. 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 Very good. Yes. Do you understand? Vocês entenderam minha pergunta? Do you understand my question? Yeah? Okay. So, great. Yes. Very good. Então, pessoal, estamos tendo uma conversação sobre atividades diárias. Tudo bem? É isso mesmo. Vamos lá. Picture number 3. Look at the picture number 3. Picture number 3. What do you think? O que vocês acham que é a figura 3 dentro dessa lista? What do you think? Picture number 3. Okay, Islena don't know. Okay, no problem. No problem. Get dressed. Yes. All right. Yes. So get dressed. Get dressed. What's the meaning of get dressed? What's the meaning of get dressed? Okay. Josiane said se vestir. The meaning of get dressed is se vestir. Okay? Yes. All right. Do you understand? Yes? No? Yes, yes. Todo mundo entendeu? Get dressed. Picture number 3. Yes? Yes. Thank you. Yeah. Okay, so picture number 1, wake up. Picture number 2, take a shower. And picture number 3, get dressed. Okay? Se arrumar, right? Yes, se vestir. Pode ser também. All right? Yes, yes. Ops. Meu celular tá louco aqui, só um pouquinho, gente. Às vezes ele liga do nada. Enfim, isso mesmo. Get dressed é no sentido de se vestir, de colocar roupa, ou pode ser também traduzido, né, no sentido de se arrumar. Alright? Ok? Yes. Picture number 4. Yes. Picture number 4 is perdi as chinelas. Boa. Picture number 4. Ok? Look, Antônio, look. Olhe. Look. Picture number 4. Look at picture number 4. O que a pessoa está fazendo? O que é ali o significado ali daquela figura da número 4? Have a coffee. What is the meaning of have a coffee? Calma aí, vou chegar lá, tá? Vou chegar lá, Islena, só um pouquinho, vou chegar lá. Ou esse já vou te responder.
Então, Josiane falou para a gente tomar café. Olha que interessante. Vou explicar para vocês. Normalmente, have significa ter, né? No sentido de que, por exemplo, eu tenho uma casa. I have a car, né? Eu tenho uma casa. I have a car. Perdão. I have a house. Eu tenho uma casa. I have a house. Eu tenho um carro. I have a car. Ok? Mas normalmente em inglês, quando nós falamos de questões de refeições, ok? De refeições, nós utilizamos o have, ok? Have no sentido de, por exemplo, de que você tem aquilo, no sentido de que você está fazendo aquilo, né? Bom, aqui, por exemplo, como a Josiane falou para a gente traduzir da melhor forma, no sentido de tomar café. We have a coffee, no sentido de tomar café. Agora, é bem importante a gente falar também nos outros sentidos de refeições, que eu acho que vai ficar mais claro. Como, por exemplo, a gente fala assim, almoçar, jantar e almoçar, jantar e tomar café, no sentido, né? No sentido de tomar café, de ter a refeição do café, né? Então, aqui, para essas três, nós temos a palavra que a gente chama lunch, have dinner, have exatamente, Yara. E por que que acontece? Have exatamente, Josiane, por quê? Dinner, lunch, breakfast, elas são palavras, elas não são ações. Eu não falo assim, por exemplo, eu tomo café às 10 horas. A gente não fala em inglês assim, I breakfast at 10. Ele não é um verbo, não é uma ação. Para a gente transformar esse breakfast numa ação, para dizer assim, eu tomo café às 9 horas, eu almoço ao meio-dia. Então, eu falaria assim, I have lunch at midday, né? Que eu tenho lanche, eu tenho um lanche, não, perdão, eu tenho um almoço no meio-dia, ok? Então, assim, para a gente fazer, então, verbos, né, dessa ação, a gente tem que colocar o have antes, né? Então, a forma de falar tomar café, então traduzam sempre have a coffee, no sentido de tomar café, mas é só o café, né? Tomar um cafezinho, né? Se vocês querem dizer tomar café à refeição, é have a breakfast, ok? Ficou claro aqui? Assim, realmente, como eu falei, Islena, tem muitas coisas que vai ser diferente, né? Mas se vocês verem a questão de dificuldade, português também tem várias coisas que nesse sentido. É muito mais fácil para a gente que somos nativos, mas se você vê alguém aprendendo português, é muito difícil. Vamos só citar, por exemplo, existe a palavra manga. Manga pode ser uma fruta, como pode ser que. Então, essa questão de significados vai ter dificuldades em todas as línguas, entende? Ok? E se tem, né? Tem muito, né? Então, só para vocês entenderem que dificuldade vamos encontrar em qualquer língua, até mesmo na nossa de português, de quem for perguntar para a gente, né? Quem for aprender, na verdade, em português. Certo? Tudo bem aqui a questão do have lunch, have dinner, have a breakfast, have a coffee? Tudo bem? Joia. Muito bem. Joia. Okay, so have a coffee. Picture number, okay. So, question for you. Do you usually have breakfast? Do you have breakfast every day? Do you have breakfast every day? Yes, yes. I have breakfast every day at 8. 8 o'clock. Yes. I have breakfast every day at 8 o'clock. Okay? Yeah? Good. Picture number 5. Picture number 5. So, what is
Picture number 5. No, Islena, you don't like coffee? Okay. Okay. No problem. Yes. Okay. Adriano and Yara said, go to work by bus. Yes. Go to work. Go to work by bus. Okay. Um, question. Do you work? Vocês trabalham? Do you work? Yeah. Islena, yes. Adriano, yes. Okay. Josiane, yes. Okay, Yara too. Noemia, no. All right. Okay. You people that work. Okay. Um, normalmente, antes da pandemia, né? Normalmente, before the pandemic, antes da pandemia, do you usually go to work by bus? No? Do you go to work by car? No? Yes? Okay. You go, okay, you go by foot. Okay, expression. Go by foot. Go by foot, ok, Carmo? Carmo, significa no sentido de ir a pé, né? De andar, ok? Ok. Ok. A Raonix, a gente fala assim, se trabalha em casa, né? I work at home, ok? Por que que não homework? Porque homework, a palavra homework significa tarefa, ok? Exercícios para casa, ok? All right, Carmo, ok, all right. Yes, so I work at home. Very good. It's very good. Okay, you go by motorcycle, ok, Luan? Ok. Yes, yes. Não, tudo bem, Raoni. Então, assim, ó, uma coisa muito importante que todos fiquem bem conscientes disso. O erro faz parte da aprendizagem, ok? É na tentativa que nós aprendemos, ok? Então, nunca mesmo, em qualquer aprendizado, não só na minha disciplina, qualquer momento de aprendizado que vocês errarem, não fiquem envergonhados. É assim que funciona, porque se você não tentar, você não consegue acertar, ok? Então, lembre-se, e principalmente na linguagem, ok? O erro faz parte do aprendizado, a tentativa faz parte do processo de aprendizado. Não fiquem assim, ok? Não fiquem chateados nem nada, ou com vergonha. Yes? E a vergonha é inimiga do aprendizado também. Ok? Eu sei que tem questões de personalidade, mas é importante que vocês se exponham, ok? Alright. That you go by foot, ok? Sem vergonha, Raul. Yes! That's good! Very good! Alright. Okay. Um, so picture picture number 6. Okay, just sorry. Do you understand picture 5? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Da questão de go by, no sentido que como é que vocês vão? Meio de transporte que vocês vão. Tipo, I go home by bus. I go home by foot. I go home by motorcycle. Okay? Yes? Wonderful. Very good, guys. Very good. Um, okay. Picture number 6. Picture number 6. Yes? Picture number 6. What do you think? Picture number 6. Na lista ali, o que vocês acham? What do you think?
Ah, ok, ok, ok. Vamos só então confirmar aqui. Peraí. Vamos lá. Só antes de responder antes de responder a Islena aqui, só um minutinho. So, Carmo said, start work at 8. Okay, start work at 8. Very good. Yes, Josiane too, start work at 8. To start to work. Okay? Yes, yes, yes. Ok. Vamos fazer então, vamos repetir então o que já foi, ok? Alguém poderia então, alguém aí, poderia me ajudar nesse processo? Número um. Number one is wake up, ok? Right? Number two, take a shower, ok? Yes. Number three, vocês vão respondendo, tá? Eu coloco um número e vocês respondem. Number three. Number three, get dressed. Number four, have breakfast. Yes. Number four, have a breakfast. Number five, number five, go to work by bus. And number six is what? Start work. Please. Number six. Sim, Carmo. Number four is have a coffee. And number six. Number six. No, number six. No, no. Ok, Noemi, I understand. Mas assim, se na número 5, né, que a ideia são atividades que está fazendo cronometrado, né, no sentido de que tem uma ordem cronométrica, perdão, uma ordem cronológica, meu Deus. Então, start work, né, se ela acordou às 7, tomou banho, se arrumou, tomou um café rapidamente, foi de ônibus para trabalhar, então aqui, né, pensaríamos que ela iniciou o trabalho. Start work at 8. Do you understand start work? Yes? Yeah? Um, yes, great. Okay. Question. What time do we start our English class? Repeat. What time do we start our English class? One more time. What time do we start our English class? At 10. Yes. Start, então, tem o significado de iniciar, começar. Exactly. Very good. Muito bem. Vocês entenderam minha pergunta? Ok, Noêmia. Ok, é às 10. Yes, ok. At 10. We start our English class at 10. Yes? Good, good. Yes, Tati, very good, very good. Yes. Okay. Picture number 7. Uhum. Have lunch. Ó, vocês viram de novo a questão do have aqui, para refeição. Então, okay, so, how do you say have lunch in Portuguese?
How do you say have lunch at work em português? Almoçar. Uhum. Em português, então, have lunch, essas duas palavras juntas têm a significado dessa ação, que é almoçar. Have dinner, jantar. Ok? Foi como eu expliquei anteriormente, né? Alright. Have lunch at work. Have lunch at work significa o quê? What's the meaning of have lunch at work? Almoçar no trabalho, certo? Uhum. A question for you at work. Do you have lunch at work or at home? Or in a restaurant? At home? Okay. Okay. Yes? Okay, okay, okay. Mhm. Mm. Do you do you cook? Do you make your lunch? Do you cook? Yes? Okay, Giovanna, no problem. Do you cook? Do you make lunch? Do you prepare your lunch? Yes? No? Entenderam? Não? Okay, cook? Yes, yes. So, do you make your lunch? Vocês cozinham o almoço de vocês? Yeah? Yeah? All right. Okay. No. Okay. All right. All right. Okay. Okay. Very good. Okay, next. Next picture. Próxima. Let's go. Picture number 8. What is the picture number 8? Yes, Vanessa. So, finish work, finish. Yes, finish work at 6:30. Okay, finish. Stop. You finish. Yes. So, we start our English class at 10, right? What time? What time do we finish our English class? Repeat. What time do we finish our English class? Yes, Andressa, Luan. Yes. Great, great. Estou muito feliz que vocês estão entendendo muito bem. Joia, é isso mesmo. Então, finish we finish our English class at 12. Yes? Or a gente pode dizer, né, 12, a gente pode dizer meio-dia. We finish our class at noon. Okay? Very nice. Very good.
Entenderam? Do you understand noon? What's the meaning of noon? Here, meio-dia. Exactly. Very good. All right. Picture number 9. Yes, picture number 9. What is picture number 9? Look. Go shopping. Yes, that's right. That's good. It's correct. Go shopping. Yeah. Uma coisa bem importante. How do you say? Como é que a gente diria? How do you say ir ao shopping in English? Yes, go to the mall. Então, pessoal, por que eu perguntei isso? Que pode confundir. Nós apropriamos a palavra shopping, né? O português, nós apropriamos essa palavra. A gente fala assim, no sentido de ir ao shopping, porque a gente vai passear, a gente come, a gente vai para comer um sorvete e não para fazer compras, geralmente, né? Mas assim, nessa ideia de ir ao shopping para se divertir, no sentido de ir, né? De passear, ok, tudo isso, né? Que geralmente a gente faz. Como o Carmo disse pra gente aqui, disse go to the mall. Ou a gente pode dizer também go to the shopping mall, ok? Porque o que acontece? Quando a gente fala go shopping, sem a palavra mall ali, que a gente viu no final, go shopping, é a ideia da atividade de fazer compras. I like, por exemplo, eu gosto de fazer compra, eu gosto de comprar. I like to go shopping. Eu gosto de fazer compras, ok? É essa a ideia de você ir para um lugar e comprar. Agora, se você quer dizer que, como a gente geralmente faz no Brasil, de passear no shopping, a gente tem que falar o nome do prédio, né? Que é mall, né? Shopping mall é o nome do prédio. Que aí dá esse sentido que a gente vai lá para passear, não necessariamente comprar. Vocês entenderam a diferença? Então, go to the shopping mall, essa é a nossa ideia de ir passear. Agora, go shopping é a atividade de fazer compras. Tudo bem? Sim, sim. Na verdade, shopping center, inclusive, é um sinônimo para mall, né? Shopping center, e aí no sentido de que tem várias lojinhas juntas. Yes. Ok. Very good. All right. Tudo bem? Entenderam essa diferença de shopping mall ou shopping center para just go shopping? Tudo bem? All right. Okay. Picture 10. Picture 10. Get home late. Ok. Late. Sem o Rzinho no final, tá? Porque later dá um outro sentido, tipo, mais tarde, né? Mas aqui é no sentido de late, chegar atrasado. Ok, Adriana e Luan? Ok? Então, get home late. Get home. Ok, get home. All right? What's the meaning of get home? Perdão. Desculpem. Chegar em casa. Get home or get at the shopping mall. Dá esse sentido de chegar, ok? E go home.
What's the meaning of go home? Uhum. Vocês notaram a diferença? Então, aqui às vezes pode confundir. Get home, a ideia de arrive, chegar, né? Arrive. Vou botar para vocês outro sinônimo aqui em inglês de get, no sentido de chegar, ok? Arrive. Agora, go é o sentido que você está em um local e vai deslocar, né? Go home. For example, por exemplo, né? I usually get home, sorry. I usually go home na vida normal antes da pandemia, né? I usually get home from UFP at 6 o'clock and I get home at 6:10. Então, tem uns 10 minutinhos de diferença da UFP para minha casa. Ok? Tudo bem? Yes. Ok. Picture number 11. Picture number 11. What's going on? Yes, do housework. Housework? Okay. What's the meaning of housework? What's the meaning? Good, very good. But what's the meaning of housework? Tarefas de casa. Homework está direcionado para a ideia de tarefas de escolares, ok, né? Universidade, enfim. Agora, yes, yes, yes. Don't confuse. Yes, yes. É isso que eu tô explicando agora. Housework é tarefas de casa, no sentido de lavar, lavar a louça, lavar roupa, varrer e assim por diante, ok? Housework é isso. Agora, homework está relacionado a tarefas escolares, ok? Yes? Very good. Yes. Question. Do you do the housework every day? Repeat. Do you do the housework every day? Yes, you do. Yes. Yes. You are like very clean people. You are very clean people. Yes. Okay. Okay. Another question. Do you like to do the housework? Repeat. Do you like to do the housework? No, Josiane, no. Okay. 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 So, question, right? Do you like to do the housework? Okay, Noemia, you can say not so much. Not so much. Yeah, not so much. Para essa pergunta, do you like to do the housework? Vocês podem responder. How do you say? É o jeito. Yes. You can say, Andresa, sorry. That's the way it is. Opa, sorry, vou corrigir ali, eu escrevi algo errado, tá? Andressa, só um pouquinho. That's the way it is. É o jeito, that's the way it is. Ok?
Way, Andresa, então fica, né, o jeito, né, é a maneira. Então, essa é a forma, literalmente seria, né, essa é a forma que as coisas são, né, ok? Essa expressão, that's the way it is, ok? Uhum. Então, voltando à minha pergunta lá, do you like to do the housework? Então, vocês poderiam responder dessa seguinte forma, yes, I do, or no, I don't. O que significa isso? Se eu não me engano, eu confesso para vocês que agora me fugiu do que eu gravei para vocês de vídeo, mas vocês vão ver lá nas explicações sobre falar sobre questões rotineiras, né, em inglês, que nós temos então essas que chamam de short answers. Short answers são essas palavras curtas, exatamente, respostas curtas, melhor ainda, respostas curtas para esses tipos de perguntas que a gente geralmente vai, então, incluir. E isso, eles falam dessa forma, ok? Então, eles vão geralmente incluir aí, então, o sujeito, I, e aí eles vão enfatizar, não no verbo principal, mas vão enfatizar auxiliar, né? Por exemplo, do you like to cook? Yes, I do. No, no, I don't. Então a gente não repete o verbo principal, que é o cook, a gente repete então o auxiliar que vai nos enfatizar aquela ação, ok? Sim, isso não, exatamente, Noêmia. Claro, geralmente isso numa situação de escrita, mas claro que geralmente, Noêmia, o que acontece? Essa forma que nós estamos conversando, normalmente acontece na oralidade, então não tem tanta importância. Mas na escrita, sim, a gente até não coloquei, mas geralmente. Mas para vocês terem uma ideia, é óbvio que, enfim, é uma das formas de falar. Existem outras formas. Você simplesmente pode dizer yes, no, right? Então, é só para vocês entenderem as possibilidades e a estrutura da linguagem que funciona de algumas formas, né? De como as possibilidades da gente falar. Ok? Yes. Uhum. Right. Um, okay, so you don't like to do the housework, guys. I don't like to do the housework too. Okay? Pessoal, é bem uma coisa agora que me vem na mente, bem importante para vocês entenderem como são diferentes as estruturas, né? Geralmente, quando a gente pergunta assim para alguém, em português, né? Você gosta de comer pizza, por exemplo? Aí eu responderia assim, gosto, ou não gosto, né? Aí eu diria só o gosto, né? Ali do que enfatiza, né? Em inglês não é possível fazer isso. Geralmente que eu vejo que alguns alunos meus, eles fazem esse tipo de erro, vão dizer assim, ó, por exemplo, vou citar um exemplo. Do you like pizza? Você gosta de pizza? E aí o aluno responde like, ou yes, I like. Não funciona, porque a forma de responder uma forma curta é essa que eu acabei de ensinar para vocês, né? Que a gente acabou de ver, que vocês provavelmente já viram, né? No semestre anterior, de dizer respostas curtas, yes, I do. A gente enfatiza o auxiliar e não enfatiza o verbo principal. Se eu disser o verbo principal, parece que está faltando algum complemento, eu preciso dizer a frase completa. Então, é óbvio que eu poderia dizer assim, por exemplo, alguém pergunta para mim, do you like pizza? E aí outra pessoa responde, né? Enfim, para mim, eu respondo essa pessoa. Yes, I like pizza. Eu teria que dizer de novo, ok? Ou eu poderia dizer também, yes, I like it, né? Que eu estou substituindo pizza por it, que é uma coisa, né? Então, yes, I like it. Mas eu preciso dizer toda a frase completa de novo. Ou então eu uso esse recurso de short answers, que é yes, I do. Ou numa conversação, yes, no, ok? Ficou claro isso, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou claro? Vou tomar uma aguinha aqui um pouquinho. Isso é bem importante, pessoal, que vocês fiquem em mente assim, que como nós somos, como vocês serão futuros professores de inglês,
Ou, de repente, algum já é, tá? Peço desculpa se eu estou falando aqui de uma forma errada. Mas, assim, é importante lembrar que o inglês que nós estamos aprendendo aqui é o que chamamos de inglês padrão. Então, é inglês que é, entre aspas, eu deixo bem entre aspas, gramaticalmente correto, aceito, porque existem outras formas de falar. Assim como o português também, existem outras formas de falar, né? Existem outros ingleses, né? Assim como existem outros portugueses, né? No sentido de que a gente tem a forma padrão e tem outras formas de, como, por exemplo, na comunicação, quando a gente conversa com alguém, a gente fala, né? Como, por exemplo, você já pode, né? Quem gosta de música, enfim, pode já ter visto essas expressões aqui, ó. Como, por exemplo, vou botar para vocês no chat. Wanna, e assim por diante. Por exemplo, I don't, I like. O que, que o que, que seriam essas expressões, por exemplo, cause seria because, seria no sentido de porquê, o porquê de resposta. Wanna, exato, till, de until, que é até, né? E wanna, que significa want to, que é o verbo querer, ok? I don't wanna do that. Ah, eu não quero fazer isso. Então, são expressões de oralidade. Então, vocês podem ver que também existem essas marcas, existem essas diferenças do inglês padrão para o inglês falado, ok? Talvez não tão fortes, se bem que depende, né? Não posso afirmar isso. Quanto o português, que tem essa diferença bem drástica, assim, da escrita com a fala, a gente pode ver que também tem essas marcas, né? Ali, por exemplo, do don't, é uma marca que a gente chama de contração, né? É uma marca da oralidade. O que, que seria marca de oralidade? Quer dizer que na fala, a gente fala, geralmente fala don't, que, digamos assim, uma sua forma estendida seria do not. A gente poderia falar assim, I do not like it. Nossa, isso vai soar muito formal e vai soar assim, até, né, não falando snob, mas enfim, as pessoas não falam dessa forma. Então, esse don't, que é que a gente chama de contração, em termos básicos, assim, seria como, por exemplo, que a gente também come um pouco das palavras em português, como eu digo, por exemplo, assim, eu estava lá ontem, né? Ao invés de dizer eu estava lá ontem, eu falo eu não estou bem, em vez de dizer eu não estou bem, né? Então, para vocês verem como são marcas, como que funciona a marca de oralidade na língua. Certo? Só, enfim, para uma questão de curiosidade aí, ok? Ah, é! Eu perguntava de You Wanna Dance, muito bom. Um bom exemplo, exatamente. Ok? Muito bem, Josiane. Ótimo exemplo. Certo? Ok. Vamos lá, então, para a gente tentar finalizar, então, essa parte aqui antes da aula, que eu nem cheguei à parte de explicação, para vocês verem como a gente está conversando muito aqui. Mas muito bem, a gente continua na próxima aula, não tem problema algum, a questão da explicação, e vocês vão ver isso também. Até é interessante vocês lerem antes. Okay. Picture number 12. Picture number 12. 12. Yes? 12. Have pizza for dinner. Uhum. É uma estrutura bem comum de dizer, por exemplo, o que que você comeu na janta? Aí eu falo, né? Eu comi pizza. Então, eu comi. Então, em português, perdão, em inglês seria essa expressão: have pizza for dinner. I usually, normalmente, né? I usually have dinner sorry, I usually have pizza for dinner. Ok? Yes? Ok. Question. Sim, estaria incorreto, Andressa, porque a ideia é que a estrutura é have dinner, não, não faria nem sentido dinner have, né? Então, por exemplo, a estrutura é a seguinte: você tem alguma coisa, você comeu alguma coisa no, no almoço, na janta, ok? Então, é essa a estrutura. Se botasse ao contrário, não faria sentido, ok? Right? Good, very good. Question. What
do you normally have for dinner? Repeat. What do you normally have for dinner? What do you normally have for dinner? Eggs? Okay. Okay. Like 2 eggs. Okay. How can I say beijo? Yara, what is beijo? Sorry, I don't know. What is beijo? Beiju? Ah, goma. Ok, ok. É bem bom essa pergunta, porque o que acontece? Vocês podem ver, ó, até eu tive dificuldade de entender, né? Sendo mesmo do Brasil. Tapioca. Ok, ok, ok. Ok. Agora sim, para mim fez sentido. O que acontece? Essas palavras que são bem típicas regionais, que a gente usa, né, em determinado contexto, a gente não traduz. O que nós vamos fazer quando a gente estiver no meio de uma conversa para algum estrangeiro, a gente explica o que, que é aquela comida, né? Então, o que, que eu diria, né? O que, que nós falaríamos? I usually have tapioca, ok? Aí, what is tapioca? Ah, tapioca, aí é bem... Porque assim, o que acontece? Se você não tem aquela comida ou aquela coisa daquela cultura, você não tem como traduzir porque não tem nem equivalente, né? Então, por exemplo, a mesma coisa que a gente fala, feijoada. Feijoada é típica brasileira. A gente até pode usar um sotaque aí, feijoada, mas aí você vai ter que explicar o que é essa comida, porque é típica do Brasil. Mesma coisa que, por exemplo, a nossa coxinha, né? A coxinha. Então, você vai ter que dizer a palavra e explicar que é um tipo de, por exemplo, eu usaria para coxinha, eu falaria assim, é um tipo de salgadinho, né, que é frito. Aí eu teria que fazer toda essa explicação, né? It's a fried snack, né? Aí é feito de quê? It's made of chicken breast, né? E assim por diante. Mesma coisa que, né, cuscuz, por exemplo. Então a gente teria, tudo bem aqui, entre nós, claro, somos, né, brasileiros e tal, estamos conversando, não precisaria explicar, mas só para dizer para vocês que essas palavras, e principalmente dessas questões culturais, assim, bem específicas, né, que açaí, por exemplo, né? Então a gente não tem tradução. Agora, se outras frutas, por exemplo, a gente tem, né, banana, mango, essas coisas assim, mais gerais, digamos, que não é específica de um lugar, a gente tem tradução, tá? Então, se alguém perguntar, e se vocês responder, por exemplo, beiju, né, ou tapioca, vocês falam a própria palavra, ok? I usually have tapioca for dinner. I usually have beiju, é isso? É com acento no final do U, né? Me ensinem que eu também não sabia. É beiju. Tô falando correto? É? É isso? Yes, very good. Então, I usually have beiju, ok? For dinner. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Yes? Ok? Very good. Yes. Picture number 13. Ok, 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 exactly. Ó, como o Carmo colocou pra gente ali, ó. Exatamente, a gente pode explicar do que é feito, né? Por exemplo, do tipo de farinha, exatamente, como se é frito, se não é. E aí você tem que fazer toda uma explicação. Uhum. Porque tapioca, pode ser, mas não é bem pancake, como eles conhecem de ser pancake, né? Mas aí você teria que fazer um tipo de explicação, exatamente, dá trabalho. Por isso e é interessante, Carmo, que aí quando a gente pensa de explicação, é bem interessante ver o quanto que a gente sabe de recurso e tentar explicar. Isso é bem interessante e a gente tentar, inclusive,
aprender mais vocabulário para a gente poder fazer esses tipos de explicações, ok? Ok? Exatamente. Exactly. Picture 13. Yes, Noêmia. Watch TV and check emails. Uh-huh. Yes. Okay. Question. Do you watch TV every day? Do you watch TV every day? No? No, Selena, no. Andressa, okay. Okay. All right, Addison. Okay. Okay. Andressa e Addison, you watch? Yes. Okay. What kind of TV program do you watch? What kind of TV program do you watch? Yes, Andressa, you watch TV and check WhatsApp. Yes. Okay. And okay. Carmo, like movies and series. Okay, series. Okay, movies. Do you understand? No, Islena? Okay. Um, Islena, you don't understand my question. Okay. What kind, what type, yes, okay. What type of TV? Okay, TV. Okay, TV program. Example. TV program, Faustão, programa do Faustão. TV program, programa do Ratinho. Okay, The Voice is a TV program. Okay, Selena, TV program. So, what type of TV program do you watch? Yes? Watch. Vamos ver se consigo entender sem tradução. Vamos ver. Yes? Okay. What is the meaning of watch TV? Yes, assistir TV. Okay. Okay, Selena. 1 minute. Wait. Watch TV is assistir TV. Okay? Ok. What type? Olhem para o type. O que que parece type? Tentem olhar para a palavra e veja se ela aparece algum sinônimo, se ela aparece com alguma palavra em português. What type of TV program? Que program? TV program? Yes, Andressa, tipos. Então, what type of TV program do you watch? Remember watch? Yes? Yeah? Yes! Very good. Yes. Yes, Selena, or no? Yes.
ok? Pessoal, é sempre importante isso como uma estratégia. Fica aí com uma dica de estratégia. Sempre vejam se aquela palavra, às vezes não funciona porque existe tal de falsos cognatos. Mas sempre vejam se aquela palavra ou se aquela estrutura lembra alguma coisa em português, ok? Welcome. Tudo, ó, ok? A gente responde normalmente de nada em inglês é you're welcome, ok? Eu acabei de responder, Islena, you're welcome. Yes, no problem. Yes. Eu procure sempre ver se dá para trazer, dá para que se lembra alguma coisa, né? Program. O que lembra program? Programa, né? Isso a gente tem TV, vejam só, TV program, programa de televisão, ok? E como a gente já viu aqui, do you watch? A gente viu que watch é o quê? É assistir, né? Por exemplo, que nem a gente tem aqui com uma moça que ela tá, she watches TV, né? E check emails. Ok, check, check. What's the meaning of check? No sentido, inclusive até a gente fala, a gente aportuguesou, né? Esse estrangeirismo, então aí a gente aportuguesou de checar. A gente fala checar. Ah, eu vou checar meus e-mails. Olha só. E tem outras, diversas outras palavras que a gente usa, né? Por exemplo, deletar, né? Isso vem de delete, né? Vem aí de delete. Não fala, Josiane, você riu porque você não fala checar? Eu falo checar meus e-mails. Enfim, mas eu já vi outras pessoas dizendo também checar e-mail, né? Tem uma outra palavra também que é bem comum que a gente fala em português, que a brasileiro, né? Ai, não me vem em mente, mas tem muitas palavras que a gente possa, que a gente pode, perdão, que a gente diz e que é de origem inglesa, né? Ok, para a gente finalizar então, que eu imagino que vocês já estão com fome. Eu tô. Vamos lá. 14. 14. Pick the number 14. Para finalizar, what is, to finish, yes, to finish, what is picture 14? Go to bed. Uhum, go to bed late. Ok. Late, eu esqueci de falar da outra vez, né? É porque na rotina dessa moça que a gente tá vendo, ela faz muitas coisas, e aí late é o sentido de tarde, né? Late. Go to bed late, então seria ir pra cama tarde, ok? Go to bed. Yes. Yes, eu esqueci, perdão. É que tanta coisa que a gente conversa acabou saindo. Okay. Question. What time do you... Ok, já respondo, Andresa. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Uhum. Uhum. Ok, very late. Very late. Ok. Uhum. What time do you go to bed? Yes. Qual é o horário que você vai para a cama? Ok? Yes. Tudo bem? Entendido agora? A gente está falando de atividades rotineiras, então agora eu perguntei para vocês que horas, what time, que horas que vocês vão para a cama. Yes? Alright. Ok. Então, respondendo a Andressa, né? Foi a Andressa que respondeu a diferença entre, ok, na pronúncia de, ok. Aí, Andressa, voltamos de novo para aquela questão que eu falei para vocês
sobre alguns sons que não existem, que não tem essa diferença português e inglês, do português, a gente não fala. Nossa, a voz está fugindo já. E que faz um pouco de diferença mesmo. Então, eles estão no mesmo campo, sabe, Andressa? Eles estão no mesmo campo, por isso que pra gente, que não é nativo, parece imperceptível e parece que é o mesmo som, mas não é. O som, a primeira, que é cama, que você colocou aqui, é bed. É como se fosse nosso né? Bed. O outro é anasalado. Por isso vocês podem ver que, por exemplo, quando a gente vê um americano falar, enfim, né? Outras pessoas também de outros espaços. Não, mas na verdade os britânicos falam de uma outra forma diferente. Mas enfim, vendo, né? Geralmente americanos a gente coloca, eles colocam esse som mais nasalado, que ficaria então aí um eu sempre falo para os meus alunos que é o A com nojinho. Então seria bad. Primeiro é bad e o outro é bad. É um pouco mais nasalado, ok? A diferença pra gente, é quase imperceptível, mas tem, ok? Mas tem uma diferença bem... Tem uma diferença, existe, né? É a mesma coisa que, por exemplo, mad, mad, bad, sad, ok? E assim por diante, esse som aí. Eu vou mandar para vocês, eu vou até anotar aqui e vou mandar para vocês aquele site de sons, para vocês darem uma brincadinha, que é bem legal, é bem bacana, ok? Então, a gente, como eu falei, olha, a gente, a ideia desse quadro, inclusive, eu vou mostrar para vocês, teria mais um outro, mas enfim, só para vocês terem uma ideia, a gente só ia conversar um pouquinho, mas a gente ficou conversando tanto, então, mas foi ótimo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente faz, então, a questão da explicação, a gente finaliza, então, a unidade 2, perdão, a 1, na próxima aula. Então, foi só para aquecer, né? Por 2 horas aquecemos aí essa ideia de como é que como a gente vai fazer as aulas, tá? Então, assim, eu peço que vocês olhem a unidade 1, então, façam exercícios complementares, anotem suas dúvidas, e aí a gente vai tirar essas dúvidas, praticar um pouco mais, e aí a gente vai tentar começar já a unidade 2 também. Ok? Que bom, eu fico muito feliz pelo feedback, eu agradeço. Um forte abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Abraços para vocês. Até mais. Bye, bye.